dos dirigentes da CBF, nós vimos coisas interessantes e que nós árbitros devemos nos apegar bastante. Não são só palavras escritas para um livro de regra, por um presidente de arbitragem, pelo presidente da CBF. Não, são palavras que nós precisamos mesmo no nosso dia a dia, que refletem o nosso trabalho dentro do campo de jogo. Como, por exemplo, alcançar o nível de excelência, como disse o presidente da CBF, Rogério Caboclo. É a coisa mais difícil, é agradar todos que estão à nossa volta com relação à arbitragem. Principalmente você que apita sozinho. Vale lembrar que nosso trabalho é voltado para árbitros que trabalham em campeonato amador, mas nada impede que outros árbitros de outras categorias apreciem esse material e que oriente vocês também. Alcançar o nível de excelência depende muito do seu esforço, da sua vontade de ler e de estudar, da sua vontade de treinar, da sua vontade de ser e se tornar e se comportar como árbitro, porque para mim, aquele que joga domingo e apita segunda, ou ele está indeciso, ou ele é jogador ou ele é árbitro. Não dá para conciliar as duas coisas, porque quando ele joga, reclama do árbitro, quando ele apita, ele não quer ouvir reclamação. Então, se tornar árbitro. Esse e outros fatores vão fazer com que você chegue ao nível de excelência e que agrade a grande maioria das pessoas que fazem parte do campeonato, principalmente atletas e torcedores. O bom árbitro é o que domina as regras, sente o jogo, respeita seus princípios e sua dinâmica. Atua com igualdade de critérios. Você vê que tem árbitros que num lance, no primeiro tempo, marcam a falta e dão um cartão, no segundo tempo é a mesma falta, praticamente, aí não repete o cartão, porque às vezes não quer dar o vermelho. Mas uma coisa que eu respeitava bastante quando eu apitava eram os critérios. A regra está aí para ser cumprida. Não podemos nos comportar como os clubes querem. Se a falta for para cartão vermelho em poucos segundos, aplique o cartão vermelho. Precisou dar um cartão amarelo, aplique o cartão amarelo. A gente não pode vacilar, porque sempre tem alguém da comissão de arbitragem do seu campeonato te observando e de repente você pode ficar fora de algumas partidas. Prescrição e discrição, serenidade e firmeza. Tem árbitro que entra em campo nervoso. Tem árbitro que passa o jogo todo nervoso. Você tem que estar calmo, sereno, tranquilo, marcar com perfeição, o máximo possível. Marcar com firmeza. Se você não passar firmeza, quando você estiver atuando dentro do campo de jogo, ninguém vai acreditar no seu trabalho. E aí quando você começar a ficar fora de escala é que você vai entender. Porque você não estava tendo firmeza, porque você não estava tendo critério, porque você não estava tendo serenidade e tranquilidade. Não estava sabendo aplicar as regras. Você vai ver em outro trecho também o Juliano Bolzano falando em ética. Depois eu vou fazer um vídeo para a gente falar sobre ética, uma vez que eu sou formado em administração, já estudei algumas coisas nesse assunto e a gente pode aplicar e deve muito bem a arbitragem. Você vai entender por que a gente não deve, por exemplo, consumir bebida alcoólica com atleta, participar da festa do clube campeão. É uma questão praticamente de ética. Eu apito, eu sou autoridade, por que eu vou festejar? Quem tem que festejar são eles lá. Eu fico aqui com o meu grupo de arbitragem, vou para outro local, fora do estádio, longe do estádio, longe das pessoas que estão envolvidas naquele jogo, naquele momento. O ideal é, quando terminar o jogo, ir para casa para descansar. Podemos considerar uma questão de ética e bom senso. E aí, independência e coragem. Ora, eu acho assim, se você já é árbitro, não tem por que uma pessoa vai dizer que você está com medo ou você é medroso. Se você é árbitro, você é corajoso. Principalmente quem apita sozinho. 22 atletas contra 1. Vários torcedores contra 1. Quase segurança ou segurança nenhuma. Só xingamento, reclamação, crítica. Então você é praticamente um herói. Nós
somos corajosos. Bote isso na sua cabeça. Preparado com todas essas atribuições que vimos acima, a coragem é só mais um elemento para lhe fortalecer, para que você possa alcançar o nível de excelência. Na fala de Leonardo Gaciba, nós vimos aqui uma coisa interessante. Os princípios básicos do futebol: disciplina e respeito. Então, você tem que ter disciplina com tudo, desde a hora que você treina até a hora que você vai jogar. Horários, arrumar roupa, arrumar mochila. Tem que respeitar o atleta, tem que respeitar seus colegas, tem que respeitar toda a comissão de arbitragem. E, por outro lado, os atletas, os desportistas, eles também precisam se disciplinar com relação ao trabalho do árbitro. Precisam entender que as regras estão ali para serem aplicadas e que a autoridade do jogo é o árbitro. E precisam também respeitar o trabalho do quarteto da arbitragem. Até para quem apita sozinho. Porque senão, vocês não vão ter tranquilidade para trabalhar. E é uma coisa difícil a gente conseguir fazer com que esses dirigentes, principalmente do futebol amador, eles entendam o que é disciplina e respeito, o que é ética. O árbitro, de certa forma, acaba ficando intranquilo porque ele está percebendo que do outro lado não existe disciplina e respeito, não existe conhecimento das regras. Outra coisa interessante que o Gaciba fala é que o livro não é para ser guardado. Eu conheço muitos colegas que só leram o livro em algumas folhas quando fizeram o curso. De lá para cá é só televisão, só o que os outros falam. E quando vinha conversar comigo, eu falava assim: você viu aquela falta ali, o último homem, o colega não expulsou. Além de criticar o colega, ainda ficava falando a regra errada. O último homem até, vocês viram, eu falei no vídeo, é fácil entender, mas a gente precisa falar a linguagem da regra. Clara e manifesta oportunidade de gol. Esse é o termo correto. É mais decente. E usar o livro o tempo todo, riscar, marcar, usar um marca-texto, a exaustão, em seus pormenores. Às vezes você está lendo a regra, passa uma coisa tão interessante que você acha bobinha, pequena, e depois você não vai entender quando acontecer no campo de jogo. Por isso que nós precisamos estudar num local fechado e tranquilo. Agora mesmo eu estou fazendo esse vídeo num quarto, já à noite, com bastante silêncio, para não ter nada para mudar o nosso raciocínio ou o nosso foco. Se você lê um livro de regras ou qualquer outro livro, olhando para a televisão, você não vai saber o que está lendo, vai passar 10, 20 páginas e depois você vai voltar tudo de novo, porque você estava prestando atenção à televisão. Então leia o livro de regras até o máximo possível, extraia isso de você mesmo. Isso também vai fazer com que você consiga alcançar a excelência. Você saber o livro de regras, você decorar o livro de regras, você tem que aprender o livro de regras. E também tem que ter as suas interpretações. E aí vem novamente para que tenha coragem, ética e inteligência para arbitrar nossos jogos. Então, todo esse conjunto de virtudes e qualidades que estão sendo faladas aqui, a gente pode ser até que não tenhamos todas, mas uma grande parte delas para que o nosso trabalho possa fluir e ser respeitado. E imparcialidade, jogos com imparcialidade, continua Gaciba. Às vezes, por você conhecer os colegas do outro time, por ser parente seu, por ser irmão, quando você entra no jogo, diz logo que você marcou aquele lance porque tinha amigo seu ali, irmão, gente conhecida. Então, se você se comportar como deve se comportar um árbitro de futebol, você apita o jogo de qualquer pessoa jogando. Seu parente, seu pai, seu tio, seu irmão, de um amigo, de um vizinho, sem que eles questionem a sua arbitragem. Mas pelo contrário, dizer, pô, o cara é irmão da gente, é nosso primo, é nosso vizinho, e marca assim, para que essa rigorosidade toda? O árbitro, quando entra em campo de jogo, não conhece mais ninguém. Eu sempre dizia aos meus colegas, olha, quando nós entrarmos ali no gramado, não conhecemos ninguém, ali só tem atletas. E a nossa obrigação é fazer, impor as regras do jogo. Manter a disciplina do jogo. Lá fora,
a gente volta a conversar com o pessoal. E é assim que tem que ser. Goste quem quiser. Árbitro é árbitro, jogador é jogador. Amizades à parte, família à parte. Eu gostei dessa frase. As regras são para o jogo e não o jogo para as regras. O que muitos dirigentes querem, donos de time, presidentes, treinadores, é que isso seja invertido. Que o jogo seja para as regras, ou seja, jogar do jeito que eles querem, aplicar a regra do jeito que eles querem. Eles têm que entender que as regras existem e são para o jogo. Não são para os jogadores nem para o clube. Quem estiver perdendo tem que entender que está perdendo conforme as regras. A mesma coisa para quem está ganhando. Certeza de que os árbitros do Brasil formam um grupo compromissado. Eu ouço muito falar, quando eu converso com muitos colegas, sobre a falta de união do grupo. Às vezes forma um grupo de WhatsApp e ninguém bota uma mensagem. Aí vem um que gosta de botar, diz que você é metido. Aí vem outro que explica um lance ou mostra um lance e diz que você quer ensinar papagaio a falar. Aí vem outro, liga para você, porque esse grupo está parado aí? O grupo é desunido, ninguém faz nada. E não é só em grupo de WhatsApp, é no grupinho do bate-papo. É na hora que não se reúne, como deve se reunir para trabalhar sobre as regras, para estudar sobre as regras, para ver slides, lances de jogo. Falta de reunião, falta de orientação, falta de treinamento, grupo disperso. Como é que você vai chegar e atingir a excelência máxima que você puder atingir? Sozinho vai ser muito difícil. Então o grupo precisa estar coeso. Os presidentes de liga, os diretores de arbitragem precisam atentar para isso. Manter o grupo unido, com foco na arbitragem, nas regras, com reuniões constantes, com palestras e treinamentos constantes. Eu passei por muitas palestras e muitos treinamentos com várias pessoas de todos os níveis, da FIFA, da CBF, da própria federação. É só assim que a gente aprende, gente. Se você não tiver nenhuma qualificação, você vai apitar sozinho mesmo, cheio de vícios de arbitragem. E vai ser muito complicado. Exijam das ligas de vocês que deem essas qualificações mínimas necessárias para vocês se darem bem no campo de jogo. Até lá, vamos estudar juntos. Eu estou aqui me comprometendo com vocês, passando esse material para que vocês tenham um êxito melhor quando estiverem apitando. As regras do jogo. Ora, uma vez um colega meu disse assim, rapaz, eu estava na rua e uma pessoa me perguntou assim, como é o nome da regra 10? E aí ele não conseguiu lembrar. Se não conseguiu lembrar é porque não está fazendo do livro de regras o livro de cabeceira. Não está estudando a exaustão, os pormenores. Aí você lê as regras e acha que já sabe. Quando você chega na rua, esquece. Não gravou, não fixou, não repetiu a leitura e não aprendeu. É importantíssimo que nós saibamos todas as 17 regras. Qual o número de cada uma e qual o nome de cada uma. São os pormenores que estavam ali escritos nas palavras dos dirigentes, que são extremamente interessantes, que podem lhe desqualificar. Na hora que você apitar um lance no jogo, vai ter alguém lá que vai dizer, como é que ele vai apitar certo se eu parei ele na rua e perguntei o número da regra e ele não sabia me dizer. Pensem nisso. Aí estão as regras, vocês depois voltam a estudar novamente. E aqui termina a primeira parte do nosso estudo, dos nossos primeiros slides. Eu espero vocês na próxima oportunidade. Insisto para que vocês estudem, mesmo que você tenha o livro de regras. É bom você ouvir o que eu estou falando aqui, é bom você ouvir e depois você ler, para você fixar mais. Nós vamos ver aqui depois um texto que fala sobre isso. Texto rápido, curtinho, mas que fala sobre estudar bastante para fixar, para fazer o cérebro trabalhar melhor e você ter uma capacidade de raciocínio maior. Então, aquele abraço, até o próximo vídeo, os próximos slides. Bons estudos!